A história de Esther é uma das mais conhecidas e admiradas da Bíblia. É difícil encontrar alguém que nunca tenha ouvido falar da jovem judia órfã que, vivendo no exílio na Pérsia, tornou-se rainha do maior império do mundo em sua época. O que poucos percebem é que Esther foi uma peça-chave no plano de livramento que Deus preparou para o seu povo. Durante seu tempo, os judeus enfrentaram uma ameaça real de extermínio. Mas como tudo isso aconteceu? Como uma jovem plebeia de origem judaica ascendeu ao trono persa e se tornou protagonista de um dos relatos mais impactantes das Escrituras? Por que sua história só é registrada na Bíblia e não em outras fontes históricas persas? Neste vídeo, você vai conhecer a verdadeira trajetória de Esther e aprender o que essa narrativa tem a nos ensinar até hoje. Para compreender Esther, precisamos entender o contexto histórico. Quando Jerusalém foi conquistada pelo rei Nabucodonosor, muitos judeus foram levados ao exílio na Babilônia. Entre os deportados estava um antepassado de Esther, levado junto com o rei Joaquim de Judá. Com o tempo, a Babilônia caiu diante da ofensiva medo-persa, que estabeleceu o poderoso Império Aquemênida. Entre seus líderes estavam Ciro, o Grande, seu neto Dário I e o bisneto Xerxes I. Este último identificado na Bíblia como Assuero. Xerxes governou de 486 a 465 a.C., e foi nesse período que Esther viveu. O Império de Assuero se estendia da Índia até a Etiópia, com 127 províncias e uma população estimada em 100 milhões de pessoas, incluindo cerca de 3 milhões de judeus. A história se passa em Suzã, uma das 3 capitais persas, que funcionava como residência real de inverno. Lá, o rei Assuero promoveu um banquete de 180 dias para exibir sua riqueza e majestade aos nobres e oficiais do império. Em seguida, ofereceu um segundo banquete de 7 dias para o povo da cidade. Enquanto isso, a rainha Vasti também realizava uma festa para as mulheres. Durante a comemoração, o rei mandou chamar Vasti para que ela desfilasse diante dos convidados usando a coroa real, algo que, segundo muitos estudiosos, poderia envolver exposição indevida. Vasti recusou o pedido e foi deposta. Mais tarde, quando a ira do rei havia se dissipado, seus conselheiros sugeriram que ele escolhesse uma nova rainha entre as virgens mais belas do império. Entre as jovens selecionadas estava Hadassa, uma órfã judia criada por seu primo Mardoqueu. Hadassa também era conhecida como Esther, possivelmente um nome persa relacionado à palavra estrela ou à deusa Ishtar. Criada com valores judaicos, mas vivendo numa sociedade persa pagã, Esther representava o contraste entre 2 mundos. Sua beleza era notável, e ela foi uma das escolhidas para se apresentar diante do rei após um extenso preparo de 12 meses. Ao ser levada à presença de Assuero, Esther encontrou graça aos olhos do rei, que a amou mais do que todas as outras mulheres. Assim, ela foi coroada rainha no lugar de Vasti. A deposição de Vasti ocorreu no 3º ano do reinado de Assuero. Esther, por sua vez, foi levada ao rei no 7º ano, indicando que se passaram cerca de 4 anos entre um evento e outro, tempo durante o qual, certamente, a providência divina agia nos bastidores. Já como rainha, Esther teve papel fundamental ao proteger o rei de uma conspiração descoberta por Mardoqueu. No entanto, o foco da narrativa muda para Amã, um homem de origem agagita, possivelmente um descendente dos Amalequitas, inimigos históricos de Israel, que foi promovido a uma posição de grande poder no império. Todos os servos do palácio deveriam se curvar diante de Amã, mas Mardoqueu se recusava a prestar-lhe reverência. Isso enfureceu Amã, que transformou sua raiva pessoal em ódio étnico, decidindo exterminar todos os judeus do império. Ele persuadiu o rei a emitir um decreto autorizando o extermínio total dos judeus em um único dia, oferecendo ao tesouro real uma grande quantia como incentivo. O rei, confiando em Amã, deu-lhe o anel real para selar o decreto. Mardoqueu então procurou Esther
pedindo que ela intercedesse diante do rei. Esther sabia que entrar na presença do rei sem ser chamada era arriscar a própria vida. Mardoqueu advertiu Esther. Talvez Deus tivesse orquestrado todos os eventos da sua vida para aquele momento. Até então, o rei não sabia que Esther era judia. Esther então pediu que todos os judeus de Suzã jejuassem por 3 dias, enquanto ela se preparava para se apresentar diante do rei. Vestida com trajes reais, Esther entrou no pátio do palácio. Assuero estendeu o cetro de ouro, sinal de aceitação, e perguntou o que ela desejava. Esther, com sabedoria, apenas o convidou para um banquete junto com Amã. Após o primeiro jantar, ela marcou 1 segundo. Enquanto isso, Amã, tomado de orgulho, se gabava com amigos e familiares de seu prestígio, mas continuava nutrindo ódio contra Mardoqueu. Seguindo o conselho de sua casa, mandou preparar uma forca para executar seu rival. Porém, naquela noite, o rei não conseguia dormir e pediu para que lessem os registros do reino. Foi lembrado então que Mardoqueu havia salvado sua vida ao denunciar a conspiração tempos atrás. Assuero, querendo honrá-lo, perguntou a Amã o que se deveria fazer a alguém que o rei desejava exaltar. Pensando que era sobre ele, Amã sugeriu uma celebração pública e teve de realizá-la para Mardoqueu. Humilhado, Amã foi então levado ao segundo banquete preparado por Esther. Durante a refeição, Esther revelou sua origem judaica e expôs o plano de Amã para exterminar seu povo. Assuero, furioso, saiu para o jardim. Ao retornar, encontrou Amã caído sobre o divã de Esther, o que foi interpretado como tentativa de abuso. Imediatamente, o rosto de Amã foi coberto, um sinal de condenação, e ele foi enforcado na mesma forca que havia preparado para Mardoqueu. Como o rei não podia revogar seu primeiro decreto, Esther conseguiu que um novo fosse emitido, autorizando os judeus a se defenderem e revidarem os ataques. Assim, no dia marcado, os judeus derrotaram seus inimigos. Em Suzã, o rei estendeu o prazo por mais um dia, e ao todo foram mortos mais de 75.000 inimigos. Curiosamente, mesmo autorizados a tomar os despojos, os judeus se abstiveram. Um possível contraste com o episódio em que Saul tomou os bens dos amalequitas, o que lhe custou o trono. A partir dessa vitória, surgiu a celebração do Purim, comemorada até hoje entre os judeus. Com o passar dos séculos, muitos críticos questionaram a historicidade de Esther por ela não ser mencionada em outras fontes além da Bíblia hebraica. Alguns teólogos também demonstraram dificuldade em aceitar a canonicidade do livro. No entanto, diversos detalhes sobre a corte de Suzã e o reinado de Xerxes se harmonizam com o cenário apresentado no texto bíblico. A visão mais conservadora continua sendo a de que a história de Esther é real, e a ausência de seu nome em outros registros pode ser explicada por não ter sido mãe do príncipe herdeiro, entre outros fatores discutidos por estudiosos. O mais importante, porém, não é o debate histórico, mas a mensagem espiritual da história de Esther. Apesar de Deus não ser mencionado diretamente no livro, sua providência está presente em cada detalhe. Mesmo quando tudo parece silencioso, Deus age. Ele dirige os acontecimentos por trás das cortinas do tempo. A história de Esther nos ensina sobre confiança, coragem, intercessão e sabedoria. E nos lembra de que, ainda que a mão de Deus pareça invisível, ela nunca deixa de estar presente, conduzindo todas as coisas segundo o seu propósito soberano. Às vezes, o que está escondido deve permanecer assim,